pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso DefCast, o podcast da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e hoje nós trazemos uma convidada mega especial, a Camille, coordenadora do NUPIER. Então hoje eu vou apresentar um pouco o currículo para começar da Camille, tá? A Camille Vieira da Costa é defensora pública, coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial da Defensoria Pública, o NUPIER. Ela é mestra pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Ela já atuou na área da família e sucessões na comarca aqui de Curitiba e coordenou também o Núcleo de Atendimento Inicial de Família e Sucessões entre 2013 e 2016. Ela também já foi coordenadora do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos, coordenou também o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos e atuou no Núcleo de Atendimento Inicial Cível e Fazenda Pública, de 2016 até 2024. E, por fim, também foi conselheira no Conselho Superior da Defensoria Pública por 2 mandatos e também membro da Coletiva de Defensoras Públicas do Brasil. Bem-vinda, Camille. Obrigada pelo convite. Legal. Camille, a gente leu, né, o teu currículo super extenso aqui, você já atuou em muitas áreas da Defensoria. Queria que você falasse um pouquinho dessas atuações múltiplas, né, de passar direitos humanos, cível. Você ficou bastante tempo também no cível, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência tua profissional na Defensoria. Eu tenho uma experiência bem rica, né? Me falta ainda a área criminal, né? Mas atuei na área da família. Acho que foi um aprendizado muito grande, me despertou muitas questões, sobretudo questões relacionadas a gênero, né? Porque as filas da Defensoria são compostas sobretudo por mulheres, muitas mulheres procurando pensão alimentícia, procurando soluções para as suas vidas, né? Então, o que me marcou muito na família foi isso, essa olhar para o direito das mulheres e olhar também para a beleza que existe até que, como eu posso dizer, uma beleza de lidar com esses conflitos, né? Existe uma beleza ali, não é tudo tão repetitivo, né? Olhar para esse humano da defensoria, que é um carro-chefe, a área da família, né? Na área cível, eu escolhi a área cível porque eu acho que eu tenho uma ligação muito forte com os direitos humanos. E eu acho assim que as violações de direitos humanos, elas acontecem em muitas áreas, né? Na área criminal, em todas as questões, só que elas se resolvem mesmo no cível, né? Embora ao dia a dia do cível é múltiplo. Eu acho que a clínica geral da defensoria é ali no cível, né? Então, mas é um olhar, eu acho que pensar que tudo bem, as questões de direitos humanos vão se resolver lá. As complexidades que acontecem, por exemplo, nas ações indenizatórias, né? As múltiplas que podem acontecer, elas acontecem lá. Né? Na fazenda pública também, né? Porque o cível também atua na fazenda pública, então foi para lá, foi por isso que eu escolhi migrar para o cível, que é a minha lotação, né, original, minha atribuição é na área cível. E os direitos humanos, nem posso, né, esquecer, é uma atuação muito rica, né, em que quando eu comecei na área dos direitos humanos, eu me lembro que eu comento com colegas, né, eu não tinha os outros núcleos, e teve um dia que eu comecei o dia com a população em situação de rua, fazendo atuações, tipo a rota noturna, a ronda noturna, mas era matutina. E terminei o dia falando sobre captura de caranguejos, que as comunidades tradicionais também já estavam chegando, né, com suas demandas. Então naquele começo foi bem intenso e múltiplo, né? Sim. A gente, depois com a chegada do NUPIER, né, as coisas que eram do NUCID, né, passaram um pouco para vocês. Então, você já tinha uma experiência com a área dessa atuação com os povos tradicionais, então? Isso, tanto com os povos tradicionais quanto com o movimento negro, né? O movimento negro aqui de Curitiba foi um grande parceiro e para mim, assim, eu tenho mulheres que eu conheci também do movimento negro que foram minhas professoras e que eu ainda são minhas professoras em várias questões, assim. Mesmo da minha própria identidade, que me ajudaram a construir, me fortalecer como uma mulher negra, né? Uma mulher, né, negra, parda, né? Embora essa questão a gente saiba que é muito a branquitude que faz essa divisão,
mas elas me ajudaram muito, né? E tem um compromisso muito grande com essa causa, e isso tem uma origem no NUCID, né? Nessa atuação que tem início no NUCID, e que agora, né, a gente herdou os procedimentos e herdei também os compromissos de quando eu estava naquela atuação também. É muito legal a história do NUPIER, porque foi um dos núcleos que eu vi nascer, né, aqui na Defensoria. E eu queria que você falasse um pouquinho, Camille, de como ele surgiu, né, um núcleo recente, né, como que se deu esse início dele, e também para o pessoal entender o que o NUPIER faz de fato, né, o que ele atende, quais são os públicos que o NUPIER atende, para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, ele surge, né, inicialmente como um núcleo de promoção da igualdade racial. Depois a gente entende que é preciso, até olhando para outras atuações de outros estados, que era preciso que ele tivesse um elemento étnico também, embora isso tenha ampliado bastante o escopo. Nós atuamos bastante, né, com demandas que são bastante corriqueiras, que as pessoas conhecem, que são as questões das cotas nas universidades, tanto para professores quanto para alunos, cotas em concursos públicos, mas aí numa perspectiva muito mais ampla, né, das questões coletivas. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, que a gente tem um desafio que foi colocado para nós, de que um município aqui do estado aprovou uma legislação prevendo 5% de cota. A gente entende que isso é inconstitucional, porque 5% é irrisório. Aqui no estado do Paraná, nós temos um percentual de 34% de pessoas negras no estado. Eu penso que colocar 5% é uma forma só de dar uma resposta e de esvaziar a política. Então, nós vamos ajuizar uma ação civil pública por conta dessa situação. Então, a gente trata mais de questões mais amplas. Quem tem problemas com as cotas, porque muitas vezes os editais não são muito claros, aí vai desaguar no cível, né? Nós podemos dar apoio para os defensores que estão na ponta, sobre essas questões, né, de como uma petição, como construir, mas a gente fica mais com questões assim que vão ter um impacto maior. Nós também, por exemplo, na questão relacionada às práticas, né, de racismo cotidiana, principalmente aqui na cidade de Curitiba, nós temos um fluxo com a CREAFRO, que é um centro de referência aqui de atendimento às pessoas negras, e eles pedem bastante apoio para nós, né? E nós temos uma pequena parceria com a Federal, que também produz algumas petições. Mas a gente entende que nesse início até comum a gente pegar um pouco, né, algumas questões individuais, porque a gente precisa saber como que são as dinâmicas individuais para conseguir pensar coletivamente, né? Então, nós temos essa atuação, nós temos... Aí, né, tô focando aqui na questão, né, ainda mais porque nós estamos em novembro, né, da questões, né, de combate ao racismo, produzindo também alguns materiais, tentando fazer parcerias com a CEMIP, que é a Secretaria do Idoso, da Mulher e também da Igualdade Racial. Então, estamos aí tentando fazer parcerias. E também, né, pessoal, atendemos as comunidades tradicionais que têm esse elemento étnico. Vamos muito para campo, né, para quilombos, para faxinais, nas comunidades também de pescadores artesanais. Hoje a nossa atuação está um pouco sendo por demanda, né? Quem demanda mais, a gente acaba... Os indígenas também, as comunidades indígenas, mas a gente tem, assim, um intuito, um desejo de planejar, né? Planejar chegar nas comunidades que sequer conseguem nos contactar, que é um desafio, né? Um grande desafio. E, assim... é uma vulnerabilidade muito diferente, né? Porque tem a ver também com a perpetuação dessas práticas tradicionais,
né? Tem a ver com a nossa memória de país, de estado, né? De estado do Paraná, de país, uma memória relacionada também à cultura, e tudo isso também relacionado aos problemas do dia a dia, né? Então, assim, eu reflito muito, né? O que significa essa atuação, né? Às vezes as pessoas de fora falam assim, olha, mas defender o atraso. Mas o que é isso? Defender o atraso, né? Ah, não, porque essa forma de viver do faxinalense não é compatível com o progresso, né? Ou, os pescadores artesanais, por que não acabar, né? Por que não, eu digo assim, provocações assim que existem, não publicamente, mas nos bastidores, sabe? E os quilombolas, e assim, uma coisa também que me chocou muito, né? Apesar de tantas coisas, 12 anos de defensoria, a gente já viu tanta coisa, né? Tanta coisa de vulnerabilidade, mas me chocou muito, assim, estar nos territórios indígenas, quilombolas, alguns territórios não estive, né? Mas, assim, os relatos do tamanho do racismo em relação a essas comunidades. É muito chocante, assim. Muito, muito chocante. Que tipo de depoimento que eles falam para você, Camila? Ali na região do Oeste, Guaíra, Terra Roxa, é muito chocante, assim, como a comunidade local rechaça essas pessoas, como a comunidade local não consegue enxergar isso como, nem com um olhar romântico, sabe? Que também não é o ideal. Nossa, povos indígenas, há uma cultura que construiu esse país, que tem uma riqueza, né? Que tem outras formas de pensar. Coisas assim que quando você é criança, que você está na escola e que te ensinam, e que às vezes você, como criança, ou você crescer, você nunca teve oportunidade de ter contato, mas no seu imaginário tem aquela riqueza, Sim. aquela coisa assim, nossa, que bacana, um quilombo, né? Não, eu digo ali, eu falo aqui, sobretudo da região de Guaíra e Terra Roxa, eu recebi, não foi da comunidade, mas um pessoal do governo federal me disse, e eu fiquei chocada, e eu reproduzo isso porque é verdade, que pessoas chegaram a envenenar bala doce, e colocar perto de pontos de ônibus que crianças passam. Porque assim, veja, é muito racismo. Na região de Palmas, que nós estamos atuando, nós temos procedimentos sobre ali os quilombos que estão sendo ali demarcados. A comunidade rechaça, diz que eles estão atrasando, que o território assim, a cidade se sobrepôs ao território quilombola. E agora existem vários conflitos, porque eles acham que a cidade tem que crescer e o quilombo tá impedindo. Então, assim, isso me chocou bastante, porque quando eu estava no NUCID era muita coisa, a gente não conseguia se debruçar, né, sobre essas questões. E aí é muito chocante, né? Assim, em relação aos pescadores, também tem uma fala que me toca muito, né? Eles falam que de 70 práticas tradicionais, hoje eles só podem praticar 3. Todas as demais foram criminalizadas. Nós somos a favor da defesa do meio ambiente, né? Mas como que a gente pode conjugar esses 2 direitos, né? Das pessoas, da subsistência das pessoas, dessa prática tradicional e também a preservação do meio ambiente. Uma outra fala ali de um quilombola lá de Guaraqueçaba que disse, né? Sabe o que está em extinção? Porque tem esse discurso forte do meio ambiente, porque nós estamos ali, tem diversas unidades de conservação, tanto federal quanto estadual. O que está em extinção em Guaraqueçaba? As pessoas estão em extinção em Guaraqueçaba. Porque tem essa grande preservação, mas sem um olhar para as pessoas que ficaram ali. E agora a gente também está, né, no fervor das discussões da COP30, né? Sim.
E também tem, né, a cúpula dos povos e as pessoas discutindo também isso, porque essas pessoas estão no meio ambiente, na natureza, né? E é o que eles dizem às vezes também, a resposta que vocês buscam somos nós. Nós podemos preservar esse meio ambiente. Então, assim, é uma multiplicidade de coisas, assim, e também coisas que são muito distantes da nossa realidade aqui da cidade, né? Porque nós estamos aqui, né, em Curitiba, no meio urbano, e nós vamos, né, saímos daqui e vamos mergulhar aí nessas outras realidades, né, inseridas em diversos contextos, e muitas vezes na questão mesmo ambiental, né? A gente tem uma interface bem grande com a questão ambiental. E a importância do núcleo tá nos territórios, né, Camila? Vocês vão até lá, sim. vocês escutam as pessoas, vocês param para ouvir o que elas estão ali, presencialmente, cara a cara. Isso é muito importante, né? Você sabe, Thaís, que eu não sabia da importância, né? A gente tem uma linha assim, quando puder, vamos fazer online as nossas reuniões, e a gente tenta, né? Porque também são recursos escassos e também é desgastante. Uma viagem não é fácil, são longas, né? São longas. Guaíra, nós estivemos recentemente, são quase 10 horas para chegar. Mas, realmente, estar no território é diferente. Estar no território não só valoriza esse encontro de que eles estão sendo olhados, tem realmente uma atenção, mas é uma outra percepção, né? A gente tem uma atuação que foi iniciada também pelo NUCID, depois pelo NUDIGE, e a gente está em conjunto com o NUDIGE, que é em relação à carta de anuência para uma escola lá das ilhas, né, de Tibicanga. E eles insistem que a gente tem que ir, e que a gente tem que convidar os outros órgãos para ir juntos. E aí e assim, a minha cabeça de uma pessoa urbana que também está num aprendizado das dinâmicas, né? Ela também, quando ela fica aqui na cidade, ela fica mais impermeável à demanda de verdade. E eu confessei para eles a minha ignorância em relação ao que eles estavam me pedindo, depois de muito, até posso compartilhar, porque isso se dialoga também com uma outra atuação que eu tive com os povos ciganos. Eles fizeram lá nessa ilha, Tibicanga, não reconheceram o direito deles ainda. Então eles fizeram de forma experimental. Falaram assim, não vão reconhecer, então eu vou fazer de forma experimental. Então, porque a carta de anuência é o seguinte, eles querem escolher os professores que vão trabalhar naquela ilha, porque eles dizem que é muito difícil de chegar, então os professores, eles faltam muito, é difícil e caro. O professor não entende a dinâmica, né, do que é um estudante pescador, que também vai querer em alguns determinados momentos pescar, capturar o caranguejo, e eles querem que esse professor tenha um compromisso maior, então eles querem escolher, e eles fazem não é tranquilo, mas eles fazem um edital, eles fazem lá os requisitos, e eles fazem de forma experimental. E eu achei aquilo tão incrível. Falei, nossa, que legal. Isso aqui pode ser aplicado para o estado inteiro. Olha como eles são muito incríveis. E eu acho que o pessoal do governo também achou. E aí eu fui contar para eles que eu achei aquilo incrível, né? Vamos usar isso aqui como um parâmetro. Aí eles falaram, não, isso aqui é nosso. Isso aqui se aplica à realidade de Tibicanga. Não necessariamente uma outra comunidade tradicional, seja faxinalense, seja quilombola, seja ciposeira, vai querer isso. Isso aqui é nosso. Isso daqui não é algo padronizado, mas a minha cabeça de uma pessoa operadora do direito que tenta padronizar as coisas, que tenta encaixotar coisas, olhou para aquilo e achou incrível.
Um outro exemplo desse aprendizado, porque assim, eu acho que eu sou muito grata, porque esse trabalho me proporciona abrir a cabeça a outros horizontes. Eu tatuava com uma comunidade cigana na Lapa, isso antes do Nupier. E eles estavam ocupando uma área pública e a município queria fazer um acordo com eles, porque existe um grande índice de analfabetismo entre os adultos. E se eles conseguissem alfabetizar esses adultos, eles aumentariam o índice, né, de alfabetização, e isso seria bom para o município. Traria, acho que talvez benefícios, não sei quais exatamente. E na época eles diziam que a Electrolux estava chegando na comunidade. E eles falaram assim, nossa, todos alfabetizados? Eles vão poder arrumar um emprego registrado, um emprego com benefícios. E eu achei aquilo ótimo. E eu falei, nossa, que incrível, né? E aí, fui lá falar com eles. E é claro que aquilo não fazia sentido nenhum. Emprego registrado, carteira... Claro, né, que com certeza algumas comunidades ciganas têm esse anseio. Mas no caso aquela... Não tinha. Não, eles vivem de pequenos comércios, eles, né... Eles não queriam... E existem também comunidades ciganas sedentárias, né? E também tem um porquê também desse nomadismo, né? Não tô aqui ignorando isso. Mas não fazia sentido nenhum para eles. Então eu digo assim, eu acho que esse trabalho com as comunidades tradicionais, ele exige uma real escuta, porque muitas coisas, para nossa lógica, não vai fazer sentido, né? Então, assim, eu aprendi muito com isso. Achei, assim... me senti ignorante diante de um outro conhecimento, de uma outra lógica, né? E eu tenho certeza que ainda vou mudar muito os meus paradigmas aí, nessa atuação. É uma atuação muito ampla, né? Porque são muitos povos tradicionais, né? As pessoas às vezes não têm ideia da quantidade e como você falou, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu hábito, sua tradição, né? Camille, eu queria que você falasse também um pouquinho da importância da atuação do Nupier na combate, né, ao racismo também, que tem uma atuação muito forte, né, nessa questão racial, né? O próprio nome do núcleo carrega isso também. Queria que você falasse algumas atuações, alguns exemplos de atuações também na parte racial, né? Nós temos, como eu falei, né, eu entendo, assim, quando a gente fala de cotas, a gente está falando também de racismo, a gente está falando de um outro tipo de racismo, né, pessoal? Eu acho que, assim, é um grande desafio o enfrentamento ao racismo, porque ele né, agora todo mundo tem assim, se apropriado da terminologia de racismo estrutural, racismo institucional. E é muito importante isso, né? Porque o racismo, ele não é algo só individual. Não é algo só que está na cabeça de uma pessoa e que é uma conduta psicológica, que só a consciência vai mudar. Existe essa perspectiva do racismo, né? Mas ele é muito mais profundo, né? Ele está... Quando eu digo institucional, ele está dentro das práticas, né, das instituições, e ele é estrutural também porque ele estrutura a nossa sociedade. Então, Thaís, para mim, né, a gente ainda está traçando, a gente também está num aprendizado muito grande, olhando para outras instituições, o que eles fazem, né? Importantes também instituições da sociedade civil que tem atuações muito importantes, e como construir isso, porque essa questão do combate ao racismo estrutural, ele está tão enraizado, e como é que se faz, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não tivemos aqui, mas é algo que eu gostaria e quero olhar e aprofundar. Uma organização, a Educafro, lá em São Paulo, ela ajuizou uma ação civil pública em relação contra um município da região metropolitana que deixou de fazer uma determinada política pública nesse município, numa região periférica. Entendeu-se que aquilo era
é uma forma de racismo estrutural. Então, assim, como que a gente pode, aqui também, né, na Defensoria do Paraná, construir essas atuações? E aí é necessário monitorar e entender essas dinâmicas das políticas públicas nas grandes cidades, nas pequenas cidades, e trazer uma outra abordagem, né? A gente tem um projeto aqui que eu espero que saia do papel para a gente conseguir atender todas as pessoas vítimas de racismo no estado, de forma virtual, né? Uma espécie, como se fosse um amparo, mas da questão racial. Nós estamos articulando, estamos conversando com a CEMIP para ver se podemos fazer uma parceria, e é algo que é bastante importante, inclusive pretendendo fazer essa atuação como assistente qualificada à vítima de racismo nos processos, no processo crime, porque a gente entende que é necessário tanto essa acolhida, né, da pessoa vítima, mas também garantir que esse processo, esse inquérito se transforme numa ação penal. Mas veja, essa é uma atuação que tem uma característica muito daquilo que eu te falei, é um racismo numa perspectiva muito individualizada, né? Aquele que chama, que profere uma palavra ofensiva, racista contra o outro, ou tem uma atitude. Isso é uma ponta da coisa. Essa outra questão é muito mais estrutural. Então eu penso assim também, o que a gente tem feito também é de propor coisas aqui internamente, né? De fazer provocações dentro dessa instituição, defensoria. Ainda temos um longo caminho, né? A gente propôs agora, que ainda até, né, vamos agora nos debruçar novamente, a regulamentação de uma banca de heteroidentificação, né, para um concurso, a criação de um banco de currículos de que tenha pessoas negras e indígenas. Coisas assim também é o nosso dever de casa, porque se o racismo é institucional, nós, Defensoria, também estamos inseridos nesse contexto. Sim. E também precisamos pensar nisso, né? Mas eu acho que é uma pauta bem complexa, como a gente produz prova, é um aprendizado. E eu acho assim, a Defensoria Pública né, criou esse núcleo, foi muito importante, né? Mas a gente vê que ainda nem todas as defensorias têm. Não temos uma comissão, por exemplo, do CONDEG, né, que é o nosso colégio aí de defensores públicos gerais e que tem várias comissões. Não existe ainda uma comissão que trata da igualdade racial ou da equidade racial. Então, ainda há muito o que ser feito, né? Muito. Pensando que é estrutural a questão do racismo. Claro. E um diferencial do Nupier é também que você estava falando de cuidar de casa, né? A equipe é majoritariamente negra, né, Camille? Você pode falar um pouco da tua equipe também? Ah, sim. Nossa equipe hoje, ela é 100% negra. Não é fácil. Não é fácil, é um esforço, mas eu acho que é um compromisso. Pelo menos nesse momento, né, que ainda somos pequenos e começamos. Até uma pessoa da nossa equipe falou que é o quilombo da defensoria. Não é fácil, né? Eu acho que a gente precisa encontrar formas de encontrar esses candidatos e candidatas negros e negras que queiram, né, fazer parte da nossa equipe. Aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, se quiserem mandar os currículos para a gente, né, para o banco de currículos da defensoria, para o e-mail do Nupier. Não é fácil, não é fácil. Eu conto também que as entrevistas são ricas, assim, e são ricas das pessoas contando suas histórias, das pessoas, em alguns momentos até eu acho que com questões de autoestima mesmo, sabe? Estão ali, né, naquele momento que você tem que sustentar que você é muito bom, né? Nós estamos aqui, né, numa seleção só de pessoas negras e há vários depoimentos bem fortes, assim. Mas a gente quer, não é fácil, acho que mas é nosso papel lutar por isso. Também formar esses profissionais que depois vão para outros lugares, né?
Então, os estagiários, estagiárias negros e negras, e depois, né, os assessores, que também não precisam ficar aqui para sempre, vão para outras instituições, têm aí a sua experiência, mas eu acho que daqui uns 10 anos vai estar mais fácil, né? Mas veja, é isso. Eu às vezes participo de palestras online no interior. Eu acho assim que para mim é uma obrigação. Sempre que eu recebo um convite, eu dificilmente não aceito, embora seja difícil às vezes, é à noite, mas eu participei de algumas palestras, a convite, colegas aí, defensores que estão no interior, às vezes, né, eles indicam e tal, e vários professores, né, de outras dessas universidades do interior falam que não conseguem encher a mão de alunos negros que eles tiveram. Então, assim, acho que... Mas isso vai mudar, acredito, assim, que isso vai mudar, que a gente vai fazer parte dessa construção. E eu acho até, né, que é uma coisa que me tocou muito nos últimos tempos, né, com essa coisa há 12 anos de defensoria, tenho 43 anos, sei que eu não sou uma idosa, mas não sou também uma menininha, e eu acho que o mais bacana de estar na defensoria há esse tempo, né, mais de uma década, é poder testemunhar as mudanças. E assim, às vezes não transformou, a gente não está vivendo num mundo ideal, mas ver que a gente construiu, ajudou a colocar um tijolinho. Eu dou até 2 exemplos, né? Me tocou muito, que eu fui examinadora do último concurso para defensor, e aí, né, claro, eles estudam tudo e estão com tudo na ponta da língua, né, quando chegam na prova oral, que é a hora que a gente conhece as pessoas. Sim. Mas eu fiquei muito, assim, impressionada, parece até bobo, mas eles falando sobre a população em situação de rua, e eles sabiam tudo. E aí eu lembrei do começo da nossa atuação com o Antônio, com a Mariana, né, que é do Nudem, mas a gente estava sempre os 3 no grupo de trabalho, e que também, né, a população em situação de rua tem um recorte racial também, claro, muito grande. E aí eu falei, nossa, porque coisas que a gente lutava, hoje estão na boca deles. Eles falam, não pode colocar tornozeleira em pessoa em situação de rua, não pode exigir o comprovante de residência no processo para pessoa em situação de rua. E é muito bacana, né? Há alguns meses a gente teve a notícia da primeira cirurgia de transgenitalização aqui no estado do Paraná. E nós ajudamos, fizemos as discussões, né? Foram depois de muitos anos, mas assim, isso dá um conforto, assim, sim, né? Porque a nossa atuação, eu acho que todos os defensores, acho que independentemente da área, a gente sente, assim, de vez em quando bate assim uma coisa, nossa, mas a gente só perde, mas assim, a gente tá no processo, né? Então assim, isso me deixa muito grata, assim, né? Não é exatamente sobre o Nupier, mas eu espero daqui um tempo ter essa visão sobre as questões que a gente lida no Nupier, né? E especialmente eu ver muitos profissionais negros aí, né, em todas as áreas, aqui dentro da defensoria, mas também nós vimos aqui esse último concurso, né, um grande número de pessoas, sim, negras, verdade, que vão entrar. Verdade. Então, assim, eu quero muito testemunhar essa mudança, que seja daqui quando eu completar 22 anos de defensoria. Mas eu acho que isso me tocou muito nesse ano aqui que passou. Me tocou muito, assim, ser essa testemunha. Que legal, Camila. Muito legal a gente compartilhar essas histórias, e todas as pessoas que vêm aqui relatam também desse desejo e anseio do crescimento da defensoria. A gente já tá ficando no final, gente, uma pena, porque, nossa, teria tanta coisa pra gente discutir a mais, Camille, mas eu quero agradecer a sua presença aqui hoje no DefCast. Muito obrigada pela sua participação. Gente, é isso, ficamos por aqui. Não deixe de nos seguir, agora o nosso podcast também está no Spotify, então você pode conferir lá na íntegra no Spotify, tá bom? Então até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau!